salva-me. Te dou meu coração, cumpra em mim o teu querer. Que linda ou lindas orações acabamos de fazer através da música. Eu estou lendo um livro sobre a mensagem e a missão da aliança, Solo Cristo. E também estou lendo, esse aqui é o meu último livro do ano passado, que eu estou terminando. Lembra que eu prometi que eu ia ler 12 livros? Esse aqui é o 12º. E eu estou lendo o primeiro desse ano, é um livro também de um aliancista, do A.W. Tozer. E o Tozer, falando lá sobre a vida, ele fala, o cristão, usa um termo, esqueci agora o termo, esse cristão que canta essa canção que nós acabamos de cantar agora, dedicado, ele diz assim no começo do livro, quando cantamos, mentimos muito. Não estou dizendo que vocês são mentirosos, que vocês acabaram de mentir. O que ele está dizendo é que, muitas vezes, quando a gente canta, a gente fala coisas que a gente não está comprometido, né? E ele fala, né, que se você não está comprometido com aquilo que você está cantando, melhor não cantar. Mas a mensagem de hoje vai dizer que está tudo bem se o seu canto ainda assim não condiz muito com a tua vida. Mas ele quer, e ele está pronto a operar recomeços. Começar outra vez, um novo ano se inicia. Se pensarmos nessa caminhada de 2026 como uma longa caminhada, de 360 e tantos passos, temos que lembrar também que essa caminhada começa com o primeiro passo. Primeiro domingo do ano, você está aqui. É um bom começo. É um bom primeiro passo. Mas não basta um primeiro passo. Um novo ano representa novas oportunidades, novas chances para fazer diferente, novas chances para fazer melhor, oportunidade para viver a excelência planejada pelo Criador. Muitas vezes frustrada por conta dos nossos tropeços, das nossas quedas, até mesmo das nossas desistências. Você sabe que a maioria dos pastores temem o final do ano? Eu posso falar porque eu temo também. Sabe por que a gente teme o final do ano, os pastores? Muitos irmãos têm ideias mirabolantes no final do ano. Decidem mudar de cidade, decidem sair do emprego, decidem muitas coisas que, infelizmente, mais lá para fevereiro, março, eles começam a se arrepender. Porque tomamos decisões baseadas no impulso. E daí
os tropeços, daí as quedas, daí as desistências. Eu quero perguntar para você hoje, e o que eu estou perguntando para mim, estou pronto para aproveitar os 360 e poucos novos presentes que Deus tem para a minha vida em 2026? Você está pronto? O que poderá me impedir de desfrutar o novo tempo de Deus nesta minha jornada? O versículo da nossa série apresenta a mensagem do profeta Isaías, no capítulo 43. Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. O soberano Senhor fará. E Ele anuncia isso ao seu povo. Farei, abrirei. Você está pronto para viver o novo de Deus em sua vida nos próximos dias? O que significará percorrer esse caminho, na perspectiva do profeta Isaías, aliás, esse caminho que é aberto bem no meio do deserto? Você está pronto a mergulhar nesse rio que flui em lugares secos e improváveis, chamado a sua vida, a minha vida, a nossa vida? O Senhor soberanamente afirma: estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Vocês não percebem? Esse mês, vamos tentar perceber esse algo novo. E Ele mesmo confirma, nos versos 20 a 21, o Senhor: sim, farei rios na terra seca, para que o meu povo escolhido se refresque. Ai, como a gente estava precisando, né? Esse domingo refrescante. Formei este povo para mim mesmo. Um dia ele me honrará perante o mundo. Cantamos que vamos honrar o nome de Cristo. Esse dia chegou para o povo de Deus, o povo de Israel, mas também chegou para os gentios, para todos os povos. Jesus, o Messias, o prometido Filho de Deus, veio. É Natal. E Natal continua. Porque aquilo que Ele realizou, vindo ao mundo, morrendo na cruz, ressuscitando dos mortos e prometendo que voltará, é real. Esse dia chegou para aqueles que creem. Esse dia é Ele mesmo quem escolhe e quem forma
os seus para si mesmo. O Espírito Santo já foi dado no Pentecostes e a comunidade do povo de Deus está presente. Você, eu, nós fomos incluídos na família de Deus, a igreja, a comunidade em missão. E é Deus, o Senhor, que é o protagonista deste novo, desse refrescante momento, renovador, que honra e revela o coração do Criador ao mundo. Você consegue perceber o caminho capaz de remover o calor escaldante do deserto da sua vida, das nossas vidas? Você consegue enxergar a fonte jorrando, o rio irrigando, trazendo vida à terra seca, trazendo vida a esse lugar sedento e sem esperança, perto de você? Durante esse ano que você começou dando o primeiro passo, nesse mês, nós convidamos você a perceber e a buscar, sobretudo, cultivar um coração novo, acolher o convite e adentrar o novo que Deus planejou. Às vezes o novo nos assusta, né? Mas é Ele que nos convida e Ele estará lá. Creia, esse avanço de confiar no Criador é o começo. Mas se você se dedicar, e como cantamos, se você se entregar, seguramente será um excelente e renovado começo. Amém? Como está o seu coração? Depois das celebrações, no final do ano, grato, ansioso, desanimado, com medo, irado, apavorado. Não era para ser, mas aqui estamos. E é melhor que reconheçamos o que está no nosso coração. Porque o nosso coração, como foi dito pelo profeta Jeremias, pode nos enganar, pode nos corromper, porque nós muitas vezes desconhecemos. Pois é, hoje eu escolhi a história de Jonas. Jonas, se eu fosse um cineasta, eu faria um desenho maravilhoso da história de Jonas. Quem sabe algum cineasta aqui, o cineasta, pode pensar nessa história. Jonas é um profeta de Deus, mas é também uma pessoa parecida com você e comigo. Como disse um estudioso das Escrituras, no fundo, no mais profundo, todos somos Jonas. Ou pelo menos, o nosso coração é muito parecido com o coração de Jonas. Você é Jonas, eu sou Jonas. Capítulo 1, versos 1 a 3, do livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se,
vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Foi para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Queria convidar você a orar nesse momento e repetir a oração que nos foi proposta no início. Senhor, sou teu, salva-me. Sou teu, salva-me. Sou teu, salva-me. Jonas precisava ser salvo, mas ele, como muitos de nós, ele é resistente. Como muitos de nós, ele é rebelde. Jonas agiu com rebeldia, mas o Senhor agiu com misericórdia. Ao ler o livro, nós percebemos o contraste entre o coração de Jonas e o coração do Criador, do Eterno. Sobre o coração de Jonas sabemos bastante, pois temos um semelhante. Mas na palavra de Deus e na oração, nós podemos aprender sobre o coração diferente do Senhor. O coração do Criador é um coração restaurador. Essa é a minha tese dessa manhã. Vou repetir. O coração do Criador é um coração restaurador. O coração de Jonas é rebelde, fujão, infiel. Mas o coração do Redentor do universo é gracioso, constante e fiel. O Criador é cheio de compaixão e graça. Ele tem um coração capaz de acolher e curar. Ele tem um coração pronto para dar novas oportunidades, novos começos para todo aquele que o busca, aquele que o conhece. O coração do Senhor tinha planos para uma cidade e para a vida de pessoas perdidas em seus pecados e maldades. É o que diz no verso 2, a grande cidade de Nínive. Ainda subsiste lá no Iraque, em Mossul, perto do rio Tigre. Aquela era uma grande cidade que Deus teve compaixão por causa dos pecados e maldades, diz o verso 2, daqueles que ali viviam. Por isso falou a um homem que se dizia profeta, mas ele fugiu da presença do Senhor. E 2 vezes o mesmo verso, vai dizer, fugiu da presença do Senhor, para longe da presença do Senhor. Jonas é chamado a advertir aquelas pessoas. Advertir significa chamar a atenção para que
elas pudessem ter uma segunda chance, para que elas pudessem ouvir e mudar. Jonas iria lá para dar más notícias, mas também boas notícias. E aquelas pessoas deveriam ter a oportunidade de voltarem atrás, de se arrependerem, de mudarem. O Deus Criador se compadece da sua criação e quer transformá-la. E Ele usa pessoas, usa Jonas, José, Maria, Didi, Célia, usa quem Ele quer, quem ouve e aceita a sua incumbência. Convido você a perceber nesse breve sobrevoo no livro de Jonas, algumas características que revelam esse coração restaurador do Criador. Esse coração tão diferente do nosso. Esse coração tão desafiador. O coração do Criador. É restaurador. Em primeiro lugar, o coração restaurador do Senhor, ele é paciente. Se você olhar para o verso 4 do texto, né, o verso 4 do texto vai dizer: mas o Senhor. Mas o Senhor. O Senhor não desiste diante da fuga de Jonas. E nem diante dos chiliques. E a gente vai ver depois. O Senhor é paciente e Ele estende graça, misericórdia. O Senhor não é indiferente. O Senhor é paciente. A expressão, mas o Senhor, revela a sua soberania, mas revela especialmente o seu caráter gracioso e constante. Ele vai atrás de Jonas, persegue com seu amor ao Jonas. O coração do Senhor é persistente. Se você continua a leitura no verso 15 do capítulo 1, não vou detalhar toda a história que você conhece, mas no verso 15 do capítulo 1 diz assim: depois os marinheiros pegaram Jonas, lembra que ele estava lá, veio a tempestade, né? E o lançaram no mar. No mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. Olha Deus falando. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Então, de dentro do peixe,
Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. O coração do Senhor é persistente. Deus é poderoso e criativo para nos convencer, para nos trazer de volta. Ele usa os mais diversos instrumentos. No caso, a fúria do mar. Os homens descrentes, agora temendo o Senhor. Um grande peixe e um tempo de espera forçado. 3 dias. E um lugar inusitado se torna um lugar de oração. Um cenáculo para arrependimento do coração. Mas precisava tudo isso? Não, né? Se ele fosse obediente. Mas o Senhor não desistiu. E usou os seus instrumentos. O Novo Testamento, como foi falado domingo passado, Deus também usou os seus instrumentos na vida de um jovem chamado Paulo, na época Saulo. E Deus transformou um coração perdido, violento, em um coração restaurado. Paulo, de perseguidor da igreja, é transformado pelo Senhor restaurador em um apóstolo, um precursor da fé cristã para todo o mundo da época e também para hoje. Como está o seu coração? O coração do Senhor é paciente, é persistente, é consistente. Deus tem uma agenda que entra em ação para nos restaurar. Uma agenda de graça e de paciência. Ele não é como você e eu. Você diria, graças a Deus. Deus põe em ação o seu cuidado. Porque Jonas falou uma coisa e fez outra. Nós podemos cantar uma coisa e viver outra. Mas Deus tem os seus instrumentos para operar a restauração. E nem sempre esses instrumentos são confortáveis, né? Imagina ele tirando aquele vômito, né? Vômito é vômito. Que desconforto, que desagradável. Mas Deus é Deus. Se é isso que vai dar acesso ao coração de Jonas, Ele faz. Em segundo lugar, o coração restaurador do Senhor, Ele age generosamente. Capítulo 3, no verso 1, nós podemos ler, capítulo 3, verso 1, e depois disso o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se e vá. Ele sempre tem recomeços, renovadas oportunidades. Uma segunda vez o Senhor falou, levante-se e vá. Eu envio você. Depois de tudo aquilo. Mesmo quando nossas ações e nossas reações revelam a dureza do nosso coração, Deus acredita.
capítulo 4, os versos 1 a 3, tem um título muito interessante na minha Bíblia. A minha Bíblia tem o seguinte título: A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Capítulo 4, versos 1 a 3. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Muitos de nós, ao olhar as redes sociais, ao ver os nossos amigos, talvez naquela viagem que você gostaria de ter ido, naquele lugar paradisíaco, você pode ficar aborrecido. E por que não? Até com uma inveja ou raiva. O caso aqui não é esse, né? Mas Jonas estava profundamente irado. E a ira faz mal ao coração. Raiva era o problema de Jonas. E ele precisava ser salvo de si mesmo. E só o zelo gracioso do Criador poderia tirá-lo daquele lugar. Deus tinha feito algo maravilhoso, mas o coração dele não estava completamente pronto. Diante do nosso coração inconstante e egoísta, diante das nossas repetidas tolices, rebeldias e até desvios, Deus tem uma segunda chance. A palavra veio uma segunda vez. A palavra veio uma segunda vez também para um discípulo chamado Pedro. Lá no final do Evangelho de João, Jesus, com o coração restaurador do Pai, ele fala com Pedro. Aliás, primeiro ele olha nos olhos de Pedro. E depois ele diz: pastoreia, cuida das minhas ovelhas. O impulsivo Pedro se torna então o primeiro pregador e pastor da primeira igreja do mundo, a igreja de Jerusalém. Aliás, Tozer, ele tem uma admiração por Pedro. E na perspectiva dele, eu achei muito diferente, né, como ele enxerga essa transformação que Deus operou na vida desse discípulo. Como está o seu coração? Irado? Ou pronto para receber
uma segunda oportunidade. O coração restaurador do Senhor é paciente, age generosamente e nos cura profundamente. Se você pegar o capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 11, você vai perceber que a história, eu faço questão de ler, para concluir esse ponto. Jonas, você acha certo ficar irado assim? Então Jonas foi até o lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta e logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato por aquela planta. Talvez tenha até cantado uma música, né? No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta e ela comeu o talo da planta que secou. E quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste, um vento quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim, disse ele, é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu, sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, você, Jonas, tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir, decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão desta grande cidade? Você conhece a história. O Senhor novamente usando os seus instrumentos. O coração de Jonas é um mar em fúria e raiva. Ele quer ver o que vai acontecer com aqueles descrentes e pecadores de Nínive. Mas Deus surpreende ele, faz crescer uma planta e a sombra o alegra. Mas o sol chega, o vento quente sopra e derruba e Jonas pede a morte. Deus faz outra pergunta sobre a sua raiva no verso 9. E naquele novo cenáculo de conversa, chama Jonas ao arrependimento, chama Jonas à mudança do coração raivoso e infiel. E uma conversa com a pessoa certa pode ser suficiente. Deus curou a ferida do coração de Jonas. Embora nós não tenhamos o registro, isso aconteceu após essa conversa íntima. Ele chamou Jonas à condição do seu chamado como embaixador. A graça do Senhor restaurador é o modelo para tratarmos o outro. Nós lemos em João capítulo 4 também sobre uma mulher
que foi curada dos seus muitos pecados, casos, e ela é transformada em uma embaixadora para aquela cidade e aqueles homens podem ter a oportunidade de crer. Jonas falhou. Você irá falhar. Nós iremos falhar. Nossa incapacidade, nossas falhas apontam para aquele que jamais falhará, Jesus. O Deus feito homem mostrou o coração restaurador do Pai. Sim, irmãos, o pecado estraga o coração. E muitas vezes estraga a caminhada, a vida. A face do pecado é horrenda e o seu estrago é cruel. Se o nosso coração está irado, se o nosso coração está com medo, com inveja, o conselho das Escrituras é: não cultive raiz de amargura. Trata isso. Sabe por quê? O pecado corrompe o coração. Estraga a nossa missão. E há uma batalha que é real. Uma guerra que enfraquece muitos e muitas igrejas hoje. Nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. E não podemos nos esquecer, e aqui eu cito as palavras do pastor Paul Tripp, quando ele fala dessa passagem e aplica aos líderes. A graça que estendemos ao outro é sempre a graça de que nós também desesperadamente precisamos. A graça que nós oferecemos é a graça que nós precisamos. Recomeços é o tema desse mês. E eu pergunto, a partir de que ponto do caminho? Você está começando do zero? Certamente não. Você está começando a partir de que ponto? O fato é que não importa de onde você esteja, no primeiro ou no 100º, 20º passo, Deus tem algo novo, novas oportunidades, novas chances para fazer diferente, fazer melhor, viver a excelência planejada pelo Criador. Você está decidido? Sou teu, salva-me. Você está pronto? O conselho do profeta Isaías, no verso anterior ao que nós lemos, verso 18, diz assim: esqueçam tudo isso, esqueçam as bênçãos do passado, até a mesma libertação, não é nada comparado ao que eu vou fazer. O Senhor sempre terá algo novo, além do que podemos imaginar, preparado para aqueles que nele confiam. A gente lembra bem esse texto. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou
o que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente esquece que isso já tinha sido dito lá no passado. É isso que as Escrituras se referem quando dizem. E aí a citação do profeta Isaías, capítulo 64. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Amém? O coração restaurador do Redentor nos convida a um ano cheio de novas oportunidades. Coloque-se em pé nesse momento. Quero chamar a equipe aqui para orarmos. E você faz dessa canção uma oração sincera. Obrigado, Pai, por recebermos a Tua palavra. E que o Senhor, nesse primeiro dia, ou nesse primeiro domingo do ano de 2026, nos ajude a fazer da nossa jornada uma jornada diferente, uma jornada em Sua presença, uma jornada em que podemos ajudar o outro, podemos oferecer graça ao outro, porque o Senhor curou o nosso coração. E nós te louvamos e te agradecemos. Amém.